Graça e paz, quem não me conhece, que tem alguns que eu não conheço aqui, né? Mas a maioria acho que já conhece, né? Me conhece, nós somos lá de Valinhos. Eu fiquei muito feliz em ver a Bia. Fazia tempo que eu não via a Bia, filha da Solange, né? E a gente conheceu bastante tempo, né, Bia? Fiquei feliz em ver. E é uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, amém? Eu creio que Deus, Ele prepara todas as coisas. Nós cantamos, né? Tudo Ele governa. Tudo está no controle dele, e Ele é um Deus que conhece aquilo que nós precisamos, sabe o que você está passando, o que nós estamos passando. E essa manhã é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas para conhecer mais dele. Amém? Amém? Antes de falar sobre um assunto que eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria contar um testemunho que está acontecendo lá em Valinhos. Lá em Valinhos tem um bairro retirado, não sei se você conhece a cidade de Valinhos. Eu não sou de Valinhos, sou de Vinhedo. Mas tem um bairro que chama Parque Portugal, conhece? É retirado, assim, você vai sentido de Valinhos para pegar Dom Pedro, por dentro do bairro, né? Um bairro simples, novo, deve ter o quê? Uns 5 mil habitantes lá, sabe? E um irmão bem simples da nossa comunidade que morava no fundo lá do prédio, vocês conhecem, acho que o Adão e a Ana, tem 3 filhos, né? E há um ano eles mudaram para lá, praticamente há um ano eles mudaram para esse bairro. E eles falaram assim, eu quero que a minha casa seja uma igreja doméstica, né? E ele conversando com a gente ali, né? Com a esposa dele conversando com a minha esposa, e ali conversando e tal. E ele bem em frente à casa dele construíram uma quadra simples também, né? Só fechadinha em cima e tal. E muita molecada, muito jovem, adolescente, assim, bastante mesmo. Aí nós falamos assim, vamos fazer um trabalho de impacto aqui? Né? Vamos fazer uns teatro, chamar um pessoalzinho, a gente vem, né, com a igreja e tal. E ele já estava ali em contato com algumas famílias, contato com esses jovenzinhos que jogam bola ali. E nós fizemos. No primeiro dia que fizemos, tinha 57 pessoas ali na quadra. Aí eu falei, nossa, né, o negócio... Aí falamos, vamos fazer o seguinte, então nós vamos começar na sua casa de quarta-feira. Uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, e começamos esse trabalho, né? E acho que faz o quê? Quantos meses que está lá? Uns 3 meses? Acho que não faz isso, né? Uns 3 meses, não sei. Eu sou meio ruim de tempo, tá? E nesse final de semana passada, durante a semana passada, o Deide me ligou. Falou, olha, tá tendo aqui nos seguidores um casal que fala sobre evangelismo. E a Bianca lá, né, Dória, eu estava conversando com ela, que ela estava lá, e falei desse trabalho. E ela falou, e a Bianca falou que vocês estão com um trabalho no bairro, assim. Falei, estamos sim. Falou assim, então, a gente precisa fazer agora a aula prática do evangelismo. Podemos fazer lá? Falei, né, beleza, mas foi assim. Ele me avisou na quinta, no domingo a gente tinha que fazer. E aí foi aquela correria ali, conversei com os irmãos que estão mais cuidando ali, e fizemos no domingo passado lá. Gente, foi uma bênção. Né? As pessoas estão precisando ouvir que Deus tudo governa. Amém. E Ele quer governar a nossa casa, quer governar as nossas vidas. Amém? E ali está sendo um trabalho muito bom. Aí nós mudamos. Toda quarta-feira nós trabalhamos. E fixo com a gente tem 18. 18, assim, tem um de 7 anos, 2 de 15 e o restante de 10 a 12 anos. E nessa última quarta agora vieram os pais. 2 pais vieram para ver. E agora nós estamos programando algo de fazer um café da tarde com os pais daqueles 18 que já faz um tempo que está com a gente. E a gente quer marcar um sábado à tarde e falar assim, traz seus pais, a gente quer explicar o que nós estamos ensinando para vocês. E aí eles gostaram da ideia. Aí um já falou assim, não sei como eu vou fazer, mas vou trazer meu pai. Né? Eles são muito... É maravilhoso falar como Adão está se sentindo com isso. Meu Deus do céu. Eu cheguei lá e ele pegou e começou a contar. Ele contou pra você? Tudo. Ele falou, Cleiton, assim, um milagre que Deus está fazendo. Eu estou impactado. Nossa, eu achei que ele estava em Portugal, que tinha mudado para Portugal. Não, é só o bairro. Então, sabe assim? Mas foi lindo. E ele falando, né? Ele estava com o limãozinho na mão que ele colocou lá atrás. E ele falando, esse limão não tem semente, Cleiton. Sabe assim, eu vejo que Deus vai fazer uma obra. Muito na simplicidade, né? Deus fazendo. Não, realmente tá. E ontem na vigília tive que tirar o microfone dele. Porque ele queria contar do que está acontecendo, né? E quando uma das coisas que a gente precisa entender, para nós como os filhos de Deus, nós temos que gerar filhos. Gerar filho dá trabalho, mas é gostoso. Quem tem criança pequena, né? Por causa dá trabalho? Mas é bom, né?
Fala a verdade. A hora que não está em casa, aquele sossego lá até incomoda, né? A criança, quem nasce de novo, assim, faz bem, né? E lá está sendo, assim, um desafio, né? Um desafio para nós. Então, Deus governa todas as coisas. Amém? E um dos assuntos que eu quero tratar nessa manhã é algo que Deus também quer governar na nossa vida. Há tempos, assim, esse assunto que eu vou falar aqui, ele é até meio polêmico, né? E se a gente não tratar dele, vai virar tabu na igreja. E não pode. O que é bíblico tem que ser tratado biblicamente. Amém? Assunto que é bíblico, assunto que é da palavra de Deus. E eu não tenho, assim, receio nenhum de falar sobre o que eu vou falar, porque nós conhecemos a igreja aqui, né? Do pastor Chico. Conhecemos os irmãos aqui há muito tempo, né João Alfredo? Faz uns 15 dias que a gente se conhece. E a gente não tem, assim, essa dificuldade de tratar desse assunto. E eu queria, assim, que você tivesse com o coração bem aberto para entender que nós vamos falar. Eu quero falar de uma maneira, assim, bem prática e abrir para os irmãos, assim, para a gente discutir esse assunto. Que não seja uma pregação, mas seja algo, assim, que a gente saia daqui como aplicar isso no meu dia a dia, né? A gente fala muito sobre ser e fazer discípulo, e esse assunto é discipulado, né? É um assunto que mexe com as nossas vidas, mexe com o nosso caminhar, mexe com aquilo que mais pesa em nós. Eu quero falar sobre o nosso bolso. Ai. E o tema de hoje é dízimos e oferta. Queria falar sobre isso. Dízimos e oferta. E queria basear nesse texto de Provérbios. Vamos ler junto aqui? Está aqui, quem está ali não consegue ler, né? Mas é Provérbios 3, versículo 9 e 10. Antes de tudo, vamos orar, né? Podemos orar? Chicorou, mas a gente vai orar pela... Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esse dia, amém, por tudo que o Senhor tem feito a nós, tudo que o Senhor tem nos dado. E eu peço agora, Deus, que o teu Espírito Santo nos conduz, que seja o Senhor a falar, que o homem cala, ó Deus, que os pensamentos errados saiam em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração seja voltado a Ti, ó Deus, inteiramente. Íntegro tem que ser o nosso coração nesse momento, para que possamos aplicar aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. O versículo fala assim: honra ao Senhor. Tem uma coisa que a gente canta muito, e a gente, né, fala muito, é de honrar a Deus. A maioria dos cânticos que a gente canta fala de honrar, né? Honrar ao Senhor, honrar. E aqui fala assim: honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Na minha tradução fala assim: honra o Senhor com os seus bens e com as premissas de toda a sua renda. Alguém tem essa versão aí? Ou está lendo aqui, né? E se encherão, aí depois que você honrar o Senhor com a primeira parte, a premissa dos seus ganhos, ou com toda a sua renda, e é legal que essa parte aqui, né? De todos os seus ganhos, de toda a sua renda, e se encherão fartamente seus celeiros. Vem promessa. Honrar ao Senhor traz promessa. Eu lembro aquela parte da Bíblia que fala assim: o filho, né, que honra ao pai vive mais, lembra? Não fala isso? Prolongos dias. Honrar ao Senhor traz promessa nas nossas vidas. E o texto fala assim: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Amém, amados? Amém. Então, a gente tem que entender que dízimo e oferta é mais do que uma prática religiosa. Instituir o dízimo e oferta e já faz parte de uma prática religiosa, eu tenho que fazer. Não. Eles são uma expressão do nosso coração. O dízimo e oferta é um reflexo da nossa fé e da nossa gratidão a Deus. Sabe? Dizimar, ofertar, fala de fé e de gratidão diante de Deus, né? E não sei se vocês aqui eram adolescente e crente na minha época, né? Eu já tenho uma idade aí que na minha época falava: você é crente? Usava esse termo pesado, né? E eu lembro que eu trabalhava, isso em 88, numa empresa multinacional lá em Vinhedo, chamado Carburundo, agora é Sangoban. Não sei se vocês conhecem, quem passa por lá, é bem grande a empresa, né? E eu trabalhava no RH, trabalhei 10 anos no RH. E a gente sabia o salário de todo mundo, né? E também entre nós ali, o grupo ali que trabalhava no RH, sabia quando alguém tinha aumento, e eu tive um aumento na época.
E eu lembro até hoje, né? Eu era molecão, né? 18 anos, 17 anos. A primeira coisa que eles falaram assim, crentinho, agora você vai dar mais dinheiro para a igreja, vai dar mais dinheiro para o seu pastor, né? E pegava no pé. Se tinha uma coisa que pegava no meu pé, era a questão de dízimo. Falava assim, fica dando dinheiro para pastor. Já ouviram isso ou não? Ainda bem que eu não fui o único, né? Você está dando dinheiro para pastor? Você dá dinheiro na igreja, dá dinheiro para pastor? Nossa, o que eu ouvi isso, gente, né? Mas a gente tem que entender que não é uma prática religiosa, é do coração. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata. O que Ele está trabalhando quando a gente fala de dízimo e oferta é no nosso caráter, aquilo que nós respondemos ao Deus que nós temos. Então eu falo que isso assim é algo de fé e gratidão a Deus. Dar o dízimo, ser ofertante. Né? Na Bíblia a gente vê assim, em várias partes, sobre a generosidade como um ato de adoração a Deus. Né? Lembra? Vários assuntos assim que fala aquela pessoa, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e doou muito dinheiro ali. Era ato de adoração. Lembra daquela mulher pecadora? E ela quebrou o alabastro, aquele lá e começou a adorar ao Senhor. Isso fala assim de um coração, né? Então, dizimar, ofertar, é uma oportunidade de demonstrar que nós reconhecemos Deus como uma única fonte de tudo que nós precisamos. O nosso problema muitas vezes é que nós confiamos naquilo que nós vemos, naquilo que a gente está acostumado, aquilo que vem sustento aos nossos olhos, e Deus quer que nós colocamos Ele sendo a fonte de todas as nossas necessidades. A nossa confiança não está no nosso salário. A nossa confiança não está naquilo que a gente está vendo todo mês, mas num Deus que provê todas as fontes. Amém? Alguém já passou por crise financeira? Né? Nossa, meu Deus do céu. E da onde veio o socorro, mano? Do Senhor. Do Senhor. Sabe? É dele. E às vezes a gente começa a confiar naquilo que a gente não, eu preciso guardar, eu preciso. Não, e Deus quer falar assim, confia em mim. Confia em mim. Né? E tem um versículo, não sei se alguém podia abrir para mim, Romanos 11, 36. Quem podia ler para mim? Romanos 11, acho que não está aqui não, coisa. Porque dele e por ele, aliás, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não tem outra fonte a não ser o Senhor. E quando nós reconhecemos que Ele é a fonte de tudo, nós temos assim, podemos contribuir para a expansão do reino dele. Porque é por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Então, entenda o seguinte, eu e você somos instrumento para a expansão do reino de Deus. Amém, amados? Tá claro, tá aí a introduçãozinha? Qualquer coisa vocês podem me parar, interromper. Segundo slide aí, eu queria trabalhar esses dois assuntos assim, ó. Dízimo como reconhecimento da soberania de Deus e oferta, um coração generoso. Oferta fala sobre generosidade, tá bom? Então quando a gente fala em dízimo, o que significa a palavra dízimo? Quem sabe? 10ª parte. 10ª parte, tá? Tá claro aí? E por que 10º? É fácil fazer a conta. Né? Então, se eu ganho 10 mil, é quanto? Uma 10ª parte? 1.000. E se eu ganho 5 mil? 500. E se eu ganho 50? Opa, aí já pesa, né? 5. Para o pastor? Né? Continua sendo 10%. Se eu ganho 1.000, 100. Não tem como errar essa conta. E nós lemos lá, honra ao Senhor com suas, né, a primícia e de toda a sua renda. Entendeu? E aí a gente tem que entender que o dízimo, ele não é relacionado às leis do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Vamos para o Antigo Testamento. O dízimo, ele é antes da lei. E muitas coisas que eles me pegavam, quando eu falava que eu dizimava, você dá dízimo na igreja? Eu falei, dou. Aí eles me pegavam e falavam, isso aí é coisa da lei de Moisés. Mas não é, é antes da lei, né? Por isso que eu falo que é um coração.
Não é questão de normas, não é questão de religiosidade, mas é questão de coração ser dizimista. Quem pode ler para mim aí um texto que está em Gênesis 14, 20, né? Então, eu entendo assim que o dízimo é um princípio bíblico antes da lei de Moisés. Quer ver? Vamos ler sobre isso aí, né? Quem pode ler para mim aí? Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A quem que é que ele estava dando dízimo aí? O contexto, acho que é o versículo anterior ou posterior, fala que era Melquisedeque. Exatamente. Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque representava quem? Ali. Hã? Pode falar, gente. Se errar, eu falo. Errou! Tô brincando, não vou falar. Jesus. Isso. Tipifica Cristo. E diz que Abraão é antes de Moisés. Então, não podemos falar assim, isso é coisa da lei, essa coisa do... Não, antes de tudo, Abraão entregou assim o ato, assim, deu a Melquisedeque como um ato de reconhecimento e gratidão. É gratidão diante de Deus. Então o dízimo, ele tem que gerar em nós uma gratidão e eu estou devolvendo a Deus aquilo que Ele está me dando para cuidar. Essa tem que ser a nossa consciência, né? E é um ato assim que Deus deu uma grande vitória para ele e falou assim, eu quero dar um dízimo de tudo que eu tenho, como gratidão. Quer ver um outro versículo? Quem pode ler Gênesis 28, os versículos 20 e 22. Também estou falando antes da lei de Moisés. A lei mosaica aí, né? Gênesis 28. Versículos 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Tá claro, amados? O que nós estamos falando aqui está biblicamente? Sim. Tá claro? Isso é antes da lei de Moisés? Até aqui está tudo bem clarinho? Então, quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando que tudo pertence a quem? A Deus. Então, 10% ainda, Deus foi muito generoso com a gente, né? Falou, me dá só as 10% e eu cuido do restante. Fica tranquilo, eu cuido de você. Pode falar. O interessante é que a gente... mas você dá 10% para a igreja, para o pastor, pode ser para 27,5%, muito caro por eu. Exato, ninguém reclama. Também não pode, né? Reclamar vai dar problema. Mas quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando que tudo pertence a Ele. Amém? É as primícias. O meu avô, ele foi assim, um dos fundadores da igreja lá em Vinhedo, na igreja batista lá em Vinhedo, né? Muito simples, ele, pastor Armando, já todos faleceram, né? Que Deus o tenha, tô brincando. Eles estão, né, fundaram lá, e meu avô muito simples, né? E eu tenho umas imagens dele assim, que eu nunca mais esqueço. O meu avô, quando ele recebia, e naquela época recebia em nota, né? Aí ele separava as melhores notas. Tem aquele monte de nota de dinheiro assim, né? Ele separava as melhores. Falava, isso aqui é para Deus. Eu uso as piores aqui para eu gastar. Assim. Aí ele comprava roupa. Ele falou, primeiro eu tenho que ir aonde está a igreja com essa roupa. Ele tinha essas coisas assim de princípio que primeiro para Deus, né? As primícias. E ele sempre falou assim para nós lá, quando você separar o seu dízimo, é do bruto. É as primícias de tudo. Porque às vezes a gente começa a tirar o imposto de renda, vou tirar aqui a assistência médica, vou tirar isso e tal. Aí, não, Deus não quer dar sobra. Deus quer que nós confiamos nele, no bruto que ele tem nos dado. Então o nosso salário é de tudo. É de tudo. E eu vou contar um testemunho aqui, né? Da minha vida aqui, que nessa área, teve uma época, a Deadete trabalhou em banco, igual a Iris, né? Só que ela trabalhou, como chamava o banco, né? BMD?
Mas não tem mais. Faliu nos anos, deixa pra lá. E aí tal, ela saiu desse banco, né? E recebeu todo o fundo de garantia e tal, né? O acerto. O acerto veio, né? Veio gordo. Falei, eu vou parar de trabalhar, tô brincando. Veio um acerto assim, aí ela falou assim, vamos dar o dízimo da minha rescisão. Eu falei, não, calma aí, não é bem assim. O valor aqui né? Vamos fazer o seguinte, contribuição, tudo, isso aí você já pagou quando você deu lá, vamos fazer o seguinte, não vamos dar o dízimo, vamos ajudar pessoas, né? Vamos ajudar. Aí eu peguei, até dei uma parte para o Denir, sabe? Denir lá, o Pedrinho. Comecei, mas isso não é dízimo. Isso não é dízimo, isso é oferta. E fui entender depois. Bom, resumindo a história, ela recebeu um valor e eu achei que eu estava fazendo um bom negócio, igual Ananias e Safira, né? Pensando que escondendo, mas estava negociando ali com Deus. E começou a acontecer algumas coisas na nossa vida. Primeira coisa, quebrou a máquina de lavar roupa, né? Máquina de lavar roupa. Quebrou do nada. Aí mandamos consertar a máquina, compramos outra. É tempo, gente. Não tinha nem minha filha, nem lembro se tinha. Não tinha nem a mais velha. Então falou, ela tem 28 anos, tem 27, vai fazer 28. Coisa antiga. Aí quebrou o videocassete. Acho que os mais novos não sabem o que é videocassete. 4 cabeças, nada, né? Quebrou o videocassete, compramos outro, né? Aí foi lá, bateu o carro e foi fazer pagar a franquia. Gente, a hora que nós sentamos assim, fizemos uma conta, tal, era o valor do dízimo. Deus querendo me corrigir assim, né? Chamar a atenção que é a dependência dele. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou acertar essa área da minha vida. Era incrível, se eu somasse os 3 coisas, dava o valor que eu estava dando de dízimo. E aquilo deu um estralo, né, amor? Aí nós falamos assim, nossa, vamos fazer o que é certo. E Deus abençoou. Quebrou assim umas coisas assim rapidinho. Porque quem repreende o devorador é quem oferta. Entendeu? Deus vai assim, mas... Foi uma pregação assim, o pastor que foi na igreja na Batista, né, que ele falou, vocês podem repreender o demônio que vocês quiserem, mas o devorador que repreende o Senhor. Ele repreende quando vocês dizem. E nessa hora Deus falou comigo, né? Falei, Deus está falando. Eu vejo assim, não é uma coisa legalista, isso é uma experiência pessoal. O Senhor, acho que eu falo, né, tinha projeções nas nossas vidas, mas a gente tinha que caminhar certo, direito. Então foi o jeito que o Senhor nos ensinou, né? Foi duro. Não, você está falando uma coisa comigo, aconteceu a mesma coisa. Eu fazia exatamente como você, né? Que eu ganhava comissões, eu ajudava as pessoas, foi tudo. E Deus, né? Me deu o Chico também, sentei com o Chico me orientou e tudo mais. Mas uma vez eu deixei, e o que eu deixei de dar foi o que eu gastei de remédio. Olha lá. Eu fiz o mesmo cálculo, não? Eu parei e falei, Deus, é exatamente o que eu deixei de... na realidade eu dei como oferta, mas não dei como dízimo, era dízimo. Agora parece assim, né, gente? Nossa, mas Deus é um Deus castigador, né? Não. O pai que ama corrige seu filho. Amém? Nada mais assim, porque realmente avareza. Avareza. O sinônimo de avareza é o medo de perder aquilo que eu tenho. Reter, né? Então, assim, eu também passei por essa experiência e, assim, a minha maior experiência era realmente tentar gerir o dízimo, porque eu não confiava nos pastores. Pastor é uma raça que eu vou falar pra você. Realmente a palavra que me veio à época, né, inclusive veio até através de um casal muito precioso lá, nos convertemos com ele, foi o Diálogo dos Apóstolos, 4:35. Lê aí. Falava que mostra dentro da palavra que eu tenho que entregar isso para o pastor. E a palavra fala que e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, assim, eu não poderia gerir aquele dízimo, eu tinha que entregar. E o pastor incumbido dessa responsabilidade. E aí foi libertador que me foi dito. Abriu o olho. O seu compromisso com Deus é entregar. Amém.
O pastor é administrar. Se ele fizer besteira, é ele com Deus. Exatamente. Ou seja, Deus está reduzido. Exatamente. E assim ele tem disso. E parar de querer fiscalizar o business. E aí, isso ainda me vê mais. Se você quer ajudar, vem para a obra. Vem para a obra. Nós vamos falar sobre isso. Não ajudar o pastor, porque aí você vai saber que você não necessidade da igreja. Essa coisa. É verdade. Eu creio assim que dizimar é um desafio, né? Um desafio de confiar em Deus. Porque se tem uma parte que não converte é o nosso bolso, né, gente? Meu Deus do céu, eu não preciso ter, preciso. Quem falou? E quanto mais você ganha, mais difícil. Mais difícil, porque você faz a conta pra você ver. 50. Nem faz conta. Nem faz. Vamos ler esse texto que a minha esposa citou, em Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 11. É bom a gente falar isso aí, porque é desafiador, né, do dízimo, né? Que ele fala de trazer todos os dízimos. Lembra desse texto? Né? 3 do 8 ao 11. É Malaquias. Quem achou? Pode ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Amém. 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 Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? É aquilo que a gente estava falando, né? Então é uma questão do quê? Confiar nele, ele promete bênção, pode fazer prova diante dele, né? E uma das coisas que o meu avô falava assim, nunca você vai ver um justo mendigar pão, porque é bíblico. E o que a palavra fala, amados, se cumpre. Então a gente tem que, tudo que a gente for falar sobre esse assunto, basear na palavra. Amém? E nós temos que é desafiador? Mas é uma confiança. É se lançar na mão de Deus nessa área. Mas como que eu vou... É confiar. Amém? E a palavra aqui é forte. Roubarás o homem a Deus. Aí é um contexto até que era para os pastores, era para os líderes ali. Mas o que ele chama a atenção é trazer o dízimo. Sabe? Traz o dízimo e entrega e confia. E eu vou abrir as janelas do céu. Né? Existe uma coisa sobre... Deus falou assim, e fazei prova de mim. O que nós podemos fazer prova de Deus, sim, mas não colocar Deus à prova. Tem diferença. Não sei se você sabe qual a diferença. Mas fazer prova de Deus, eu estou fazendo isso. Prova o teu amor para comigo. Agora vamos supor que você está andando tudo errado. Você está com a carteira vencida, você não pagou nada do seu carro, e aí vem um comando ali, um blitz ali na frente, você fala, ai Deus, resolve a situação para mim. Você está colocando Deus à prova numa coisa errada. Você entendeu? Não coloque Deus à prova, mas pode fazer prova dele, daquilo que você entende nele, que você está cumprindo aquilo que ele mandou fazer. Deu para entender ou não? Sim. Eu só quis citar o exemplo de colocar Deus à prova, porque às vezes a gente coloca Deus à prova, né? Que é pedir para abençoar uma coisa que Deus não pode abençoar. Me abençoa para que ele não olhe minha carteira. Né? Abençoa porque eu estou aqui desviando umas coisas aqui, Senhor. Não tem como. Amém, amados? Mas a gente pode fazer prova assim, que ele falou assim, dá o dízimo, fazer prova de mim. Trazei o dízimo à casa do tesouro e faz prova de mim. Né? Essa é a confiança no Deus que nós temos. Pode falar, irmão. É ser prudente, né? É ser prudente. Não é fazer a dívida esperando que Deus vai pagar para mim, né? Aí nem sei o que eu vou falar. Melhor não falar nada. Agora eu queria ler um versículo que é depois da lei, tá? Nós falamos dois versículos lá, antes da lei do mosaica, né? Antes das leis, sobre o dízimo. Mas eu queria que você abrisse, alguém desse ler para mim, Levítico, capítulo 27, os versículos 30 a 32. Tudo que eu quero falar
eu quero basear em textos bíblicos para que, né, nós possamos firmar no que nós estamos falando aqui. Como eu falei para vocês, é um assunto que muitas vezes gera polêmica, porque muitas vezes nós formamos já na nossa cabeça o que eu vou dar de dízimo, o que eu entendo de oferta. E esse aqui a gente quer quebrar alguns paradigmas que nós criamos. Levítico, capítulo 27, do 30 ao 32. Quem pode ler? Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto da árvore, pertencem ao Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte dos seus dízimos, deverá acrescentar-lhe um quinto. Quanto a todo o dízimo do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino, de tudo o que faça sobre o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Amém, amados? Uma das coisas mais lindas de dizimar é que o dízimo é santo ao Senhor. Amém. O dízimo consagra ao Senhor. O dízimo é consagrado a Ele. E isso aqui é depois da lei, tá? Então nós entendemos o quê? O dízimo é antes da lei, é a 10ª parte e é de tudo que eu tenho. Alguma dúvida aí, amados, nesse assunto dízimo? Tá claro, né? Do que eu vou dar o dízimo? Então, de tudo. Deus só quer uma coisa em nós, tudo. Amém? Amém. Tá claro aí? Podemos partir para esse outro aqui, ó? Não, volta. É oferta. Vamos falar um pouco de oferta. Dízimo, se tiver assunto, pode voltar, a gente fala sobre isso. Opa! Quando eu converso sobre isso com o pessoal lá, né? Mas você tem que dar 10%? Eu não, gente. Dízimo, porque fica mais fácil você calcular. Mas se Deus colocar no seu coração que você dê 20, 30, 40, é o seu reconhecimento que está se envelhecendo de Deus. Então, o dízimo é uma parte. Mas vamos tratar assim, ó. Dízimo é 10% mesmo. Acima disso vai entrar nisso aqui, ó. Vamos trabalhar assim? Aí a gente vai entender mais. E Deus quer que a gente tenha isso aqui, ó. O nosso coração generoso, né? Que nem ao contrário de dízimo, que tem um valor definido. Então vamos pôr dízimo 10%. Tá um valor definido. O contrário disso, né, de ter um valor definido, a oferta é conforme o coração e a possibilidade de cada um. A oferta não é relacionada a um número fechado, mas é um coração aberto. Entendeu? A oferta é algo assim que não está relacionado a apenas um valor fechado, mas é o meu coração aberto. Quem pode ler 1 Coríntios, ou quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Quem pode ler? 2 Coríntios, capítulo 9. Espada levantada, 1, 2... Ninguém sabe o que é isso? Conhece o termo? Espada levantada, 1, 2, 3? Não? Não? Era assim, a gente era do cordeirinho, depois passou por... 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículo 7. Falava assim, né? O professor da salinha de aula fazia desafio para quem abria a Bíblia rápido, né? Então, espada levantada, 1, 2, 3. Aí falava o texto. 2 Coríntios 9. Aí tem que abrir. Quem abria primeiro ganhava. Espada levantada. Chama. Pode ler. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, amado? Então, oferta é algo assim que contribui, né? Segundo ter proposto aonde? Tá, Cleito fala o quê? Proposto no coração. A generosidade flui do coração. Ser generoso, é por isso que a oferta, ela não tem um valor definido. É o coração que manda. E a generosidade também, às vezes, não é só voltada a finanças, a dinheiro. Que nem aqui, numa casa aqui que vocês estão reunindo aqui, tem necessidades, não tem? Tem a necessidade de material de limpeza. Às vezes vem um café desse, né, tem que comprar copinho plástico, coisa. Às vezes você está no mercado, você fala, puxa vida, eu posso ser generoso e levar algo lá. Eu posso ser generoso e contribuir com isso. Vocês estão entendendo? A oferta, ela abrange algo a mais. E às vezes assim, você pode estar sendo generoso também e Deus desperta isso no seu coração. Por isso que a oferta é do coração em pessoas específicas, né?
Às vezes a gente fala de oferta, a hora que está trazendo dízimo e oferta. A oferta não se limita só a esse espaço aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Ela tem abrange porque é coração. Generosidade, a oferta é de um coração generoso. Cada um contribui segundo ter proposto no coração, não com tristeza. Olha só, e generosidade não traz tristeza. Aquele que dá com alegria, ele não volta triste. Amém. Não é verdade? Amém. Ele entende que aquilo que ele fez, não sei se você já fez uma obra ou abençoou alguém, quem mais ficou feliz é você. Não é verdade? Porque você cumpre algo que Deus mandou. É algo que está no coração, não foi nem nada forçado. Eu senti de dar, e eu já passei assim por crises, né? E um irmão chegou, e não era nem da nossa comunidade, e falou assim, ó, eu queria te dar essa oferta. Me chamou no canto, eu falei, meu Deus, é o que eu estava precisando, né? E aí eu fiquei tão grato, chorei ali com ele, agradeci, ele falou assim, não, eu estou feliz em fazer isso, porque Deus mandou eu fazer. Né? Então o coração generoso, né, ele tem essa facilidade, muitas vezes de sensibilidade do que as pessoas estão precisando. Amém, amados? Amém. Então é importante, né, que a oferta ela não é medida pelo valor monetário. Não é medida, a oferta não. Dízimo é lá os 10%. Mas a oferta não é medida por isso, né? Mas pelo um coração grato àquilo que Jesus fez por nós. Né? E tem uma história também com Jesus, que Jesus está num templo, quem lembra dessa história? E ele estava perto do gasofilácio. A oferta não é medida pelo valor monetário, né? Mas por aquilo que você tem diante de Deus. Lembra da história? E aí chegou uma senhorinha, o que ela era? Viúva. E ela deixou quanto lá? Tudo que ela tinha. 2 moedas. Tudo que ela tinha. Ela confiou, entregou, deixou o coração. E aí Jesus faz o que a comparação? Ela deu mais do que todos. Você vê que o que Jesus olha é o nosso coração, não é a nossa religiosidade. Às vezes a pessoa dá 10% com peso, dá oferta porque vão pensar de mim, e ela deu 2 e Jesus falou, deu mais que todo mundo. Você podia dar daquilo que você não tem muitas vezes. Exato. Ela foi considerada mais generosa do que os ricos. Vocês entenderam o que é oferta? É oferta nesse caso. É ser generoso, né? É ter confiança em Deus. Amém, amados? Amém. Alguma dúvida com relação à oferta? Então a gente pode trazer aqui, né? Então assim, vamos trazer os dízimos e ofertas, né? É esse aqui? Tá, dízimos e ofertas, tal. E aí a minha oferta não se limita só aqui hoje. Amém? Tenha um coração generoso mesmo. Fala assim, puxa vida, talvez está precisando de algo, eu tenho aqui em casa, alguém está precisando de alguma outra coisa, parte do meu coração, generosidade. Então, oferta é coração. Dízimo é confiança em Deus. Amém? Amém. Deus é soberano, né? Nós cantamos isso, né? Tudo governa. Amém? Amém. Podemos passar para outro assunto aqui? Então tá, você muda para mim? Isso. O propósito das contribuições. Eu coloquei 3 aqui, existem muito mais, né? Mas eu coloquei aqui como o propósito que eu contribuo, né? É sustentar a obra de Deus, ajudar necessitados, né? Ou as necessidades. Os necessitados, que está errado. E expandir o reino de Deus. Coloquei essas 3 coisas, né, Chico? Mas existe mais, né? Mas o dízimo e a oferta, eu creio que tem esses objetivos claros na Bíblia, né? Então, assim, sobre sustentar a obra de Deus, né? No Antigo Testamento, essas ofertas, elas eram destinadas aos levitas, né? Aos pobres e à manutenção do templo. Se vocês quiserem esse texto, está em Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 29. Isso, entendeu? Então fala o quê? Sustentar a obra, né? Aí falava sobre sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Era uma tribo, eram 12 tribos, porém a tribo de levita, né, foi separada e era sustentada pelas ofertas, pelos dízimos naquela época. Então, nós podemos sustentar a obra de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes nós não podemos ir
mas nós podemos sustentar. E quando você sustenta a obra de Deus, enviando, abençoando, você está indo. Amém? Então, um dos propósitos de eu contribuir é que a expansão do reino de Deus vai ser feita. Então, eu coloquei assim, né? Então, se vocês quiserem ler aí, Números capítulo 18, do 21 a 24, vai explicar sobre essa questão dos levitas e para que era usado esse valor. E no texto de 1 Coríntios 9, 14, também fala que era para sustentar ali, né, a obra de Deus. Então, amados, tudo tem um gasto, não é verdade? Aqui tem aluguel para pagar? É um gasto, né? Tem coisas que vocês ajudam, pessoas que ajudam? Tem gasto, né? Missionários, entendeu? Então, o propósito da minha contribuição é abençoar a obra de Deus. É sustentar aquilo que Deus quer. É olhar onde Deus está olhando. Às vezes a gente está olhando aonde a gente quer olhar, né? O nosso umbigo, o nosso ego. E Deus quer que a gente abra a nossa visão. Então, um dos propósitos da minha contribuição é para que sustentar a obra de Deus. Amém? Outro é ajudar os necessitados. Lá na igreja primitiva, lembra o texto de Atos 2, 40, né? Para nós já virou, né, decorado, né? A igreja primitiva ali, ela compartilhou recursos para suprir as necessidades dos irmãos. A igreja viu a necessidade das pessoas. E esse é o papel nosso. O nosso papel é olhar as necessidades das pessoas. Às vezes do nosso lado, né, a gente quer falar de Deus. Não, deixa eu falar de Deus para você. Deixa eu falar de Deus e a pessoa passando fome. Às vezes a gente é melhor sustentar, dar a comida física, depois leva o reino. E uma das coisas lá que a gente tem percebido naquele bairro lá, um bairro bem simples, eles gostam, então a gente sempre leva pipoca para estourar e umas coisas assim, né? E às vezes eles ficam esperando, mas e a gente primeiro também dá essas comidas para elas. Eles estão necessitados, né? E a gente tem que ter esse olhar, ver que aquilo que eu contribuo tem que ser o quê? Para ajudar os que estão necessitados. Tá claro, amados? Amém. Alguma dúvida? Atos 2, né? A igreja caiu na graça, na simpatia do povo, porque vivia assim. Lembra, né? O que Barnabé fez? Barnabé vendeu, né? Homem humilde, né? Com uma singeleza de coração, né? Vendeu o que tinha e ajudou os pobres. Olha só, né? E isso é o quê? É algo do coração. Então, o propósito da contribuição tem que ser ajudar pessoas, amados. E o grande problema quando a gente fala sobre dízimo e oferta é que muitos pastores aí banalizaram e fizeram fortuna com isso. E atrapalhou a imagem da igreja com relação a essas coisas. Não é verdade? Ontem a gente estava conversando, não sei com quem, sobre essa questão de lavagem de dinheiro. E o cara falou assim, usam uma igreja para lavar dinheiro. Você vê como que é? Né? Por isso que às vezes a gente se torna até um tabu, algo meio ruim de falar desse assunto por causa de pessoas que fazem errado. Mas nós que estamos fazendo certo, não podemos ter vergonha de falar. A gente tem que ensinar o que é certo, né? E ter essa tranquilidade de falar num assunto desse, não porque megas igrejas aí estão fazendo coisa errada. Nós vamos continuar fazendo o que é certo. Amém. Amém, amados? E o outro ponto do propósito da contribuição é expandir o reino de Deus. É para a expansão do reino de Deus, né? Hoje, assim, as contribuições têm permitido que, como você falou, né, missionários estão sendo abençoados, a palavra está chegando em lugares que muitas vezes nós não podemos ir, né? Nós não podemos fazer, né? Então, é algo assim que a nossa expansão do reino, através da nossa oferta, do nosso dízimo, está chegando em vidas que nós não conhecemos. Então eu falo assim, que nem não sei quem que falou, né? Eu vou lá no fundo, né? Eu contribuo. O que vão fazer com ele, eu estou tranquilo, né? Eu fiz minha parte, né? Eu estou em paz com Deus. E agora o nosso papel de igreja que nós somos, trabalhamos com discípulos, discipulados, é entender que esse aqui é para a expansão do reino de Deus. Amém, amados? Tem dúvida aí? Pode acrescentar, tirar, né? Como eu falei, temos gastos aqui. Seja generoso, enxergar os gastos que muitas vezes nós temos em nós como comunidade.
Fala, puxa vida, eu estou fazendo uma compra, posso levar isso aqui lá, né? Vai ter um café ou realmente estão gastando muito em outras coisas lá, vou ver se eu consigo ajudar. Esse também você está expandindo o reino, está ajudando. Amém? Amém. Dúvida? Podemos? Amém. Espero que não tenha dúvida, ou vai parar eu ali fora, depois pega. Bom, o próximo tópico que eu queria falar é sobre nossa atitude ao contribuir. Ela deve ser com alegria e voluntariedade, com fé e com gratidão. Amém. Essa tem que ser assim, a nossa atitude ao contribuir, né? Eu creio que Deus se importa mais com o nosso coração do que com o valor que nós entregamos. É isso que Deus se importa. Mais assim, né, com o nosso coração. Quando fala de entregar com alegria, ele fala assim, sem tristeza, sem obrigação, com alegria, voluntário, pode falar. Eu acho assim, uma coisa é a motivação do coração. Motivação. Porque às vezes a gente tem a motivação certa e faz a coisa errada. Às vezes a gente faz a coisa errada com a motivação certa. Né? Então, existe isso, existe. Né? Muitas vezes, quando você está falando de dinheiro, a motivação é, não, eu preciso guardar. Por quê? Porque eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso isso, eu preciso aquilo, ter a escola das crianças e tudo mais. Né? Você vê, motivação certa, mas fazendo a coisa errada. Né? Então, nós temos o hábito de justificarmos para nós mesmos que nós estamos fazendo uma coisa certa e que é errada. Né? Verdade. E nós precisamos mesmo. Só que Deus sabe que nós precisamos, né? E quando nós começamos a justificar, igual o Cleito falou, a gente tem aprendido que quem muito justifica, pouco se arrepende. Precisa se justificar. Endurece o coração. Aí você precisa se justificar em tudo. Mas eu estou fazendo isso, mas não ter um coração arrependido, um coração quebrantado para entender aquilo que Deus está fazendo naquele momento, né? Então é isso que ele falou aí, né? De realmente. Mas eu falei assim, né? Com alegria e ser voluntário. Lá se eu não me engano, é Êxodo capítulo 20, tem uma hora lá que Deus pede para o povo trazer também assim, né? O Moisés pede para o povo trazer ofertas, tudo. E ele fala assim, mas quem tem um coração disposto e disponível a dar. É disposição, né? E assim, fazer isso não por obrigação. Gente, se está sendo peso, não contribua. Porque Deus não precisa disso. Eu lembro de um pastor que contou uma história que um rapaz foi dar oferta, né? E ele tirou da carteira assim rapidinho e ele confundiu a nota de 2 com a de 200. E rapidinho deu oferta lá. E a hora que ele voltou pro lugar dele, ele falou, meu Deus do céu, deu errado. E aí a hora que ele foi pro estacionamento pegar o carro dele, ele achou uma nota de 200. Aí ele voltou lá contente pro pastor, né? Falei, pastor, você não sabe. Eu dei errado a oferta e olha, Deus me deu de volta, fui abençoado. Aí ele falou assim, não, irmão, Deus rejeitou sua oferta. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Falou isso para ele, né? Ele falou assim, porque às vezes a gente fala assim, nossa, né, agora. E ele achou no estacionamento o mesmo valor que ele tinha dado de oferta. E foi essa a resposta, né? Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deixa o Adalberto falar. Aconteceu comigo, né? Você que perdeu dinheiro lá, então? A gente tem que ofertar com missionário, né? E eu só tinha que dar na carteira, né? Eu ofertei, nossa, mas eu estava sem nada, né? Aí cheguei no trabalho lá, parei no portão, parei. A hora que eu desci do cadeado, deu uma nota de 50 assim, né? Olhei para um lado, olhei para o outro, será que alguém perdeu? Segurei a nota uma semana no bolso, para ver se alguém ia reclamar, né? Ninguém ia reclamar, obrigado. E assim, o legal é realmente desmistificar a questão de querer dar com a obrigação, porque é uma linha muito tênue. Isso. E quando a gente começa a justificar, a gente coloca um peso que muitas vezes não existe no nosso coração. Para justificar o não dar. O não dar. O não dar. Porque E a gente é bom nessa justificativa, né? Eu me tornei craque nisso uma época na minha vida. o ato de fé, às vezes ele vem com o pensamento da responsabilidade. Eu tenho que dar porque verdadeiramente eu tenho fé que o Senhor e que eu estou fazendo a coisa certa. Por mais que eu tenha necessidades. Então, às vezes eu tenho a necessidade de fazer, e é lícito eu entender que às vezes eu tenho uma conta para pagar ou algo assim,
Então aquilo gera um sentimento em mim. Só que esse sentimento ele não é capaz de anular o propósito de entregar o dízimo. Isso me gera fé. É crer que eu estou fazendo o correto. E às vezes a gente justifica isso e até na palavra. Isso. A gente pega o Levítico lá, né, que foi lido, fala com um coração grato, e a gente se engana falando que o nosso coração não está grato. Então, não estou grato para entregar, mas às vezes só vou ser novamente aparente. Exatamente. Não entregar e enganando, né? Porque eu não estou enganando o Senhor, estou enganando A mim mesmo. Amém? Então, quando a gente entrega com alegria, né? Atitude nossa e voluntariedade, é sem obrigação, mas por amor, né? Com fé, nossa atitude com fé é confiando que Deus proverá aquilo que nós precisamos. O Cleito falou assim, a gente precisa pagar conta, a gente precisa fazer isso, a gente precisa comprar. E realmente a gente precisa. Mas é Ele que provém. Fala para você, você pensa que é o seu dinheiro que está te dando conforto? Você confia no seu dinheiro ainda? Misericórdia, irmão. Pode te dar uma dor de barriga, você ficar parado aí, acabou tudo. É Deus, é dele que provém, então nós precisamos fazer isso com fé. Aquilo que o irmão falou lá. Né? Se a gente não gerar fé em Deus, nós vamos gerar fé naquilo que acaba. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou vice-versa, não sei. Né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então nós precisamos fazer o quê? Quando eu falo com fé, é confiando que Deus proverá tudo o que eu preciso. Amém? E fé o que é? O que fala? Crer sem ver. Lá em Hebreus 11 fala o quê? Fé é o firme fundamento das coisas e a convicção naquilo que a gente espera. Amém? É isso, é fazer com fé. Eu não estou vendo. Deus está vendo. E Deus olha a motivação do meu coração, né? Que eu estou fazendo por fé. Oh, não, você estava lembrando da situação, eu estava na praia, e caminhando na praia, achei um tufo de dinheiro. Oi. Tinha um tufão, né? Enroladinho, assim, puxa, perdeu, alguém perdeu. E aí você perguntando as barraquinhas, você viu alguém perdeu dinheiro aqui? Fiquei esperando, assim, fiz tudo. E aí Deus falou comigo o seguinte, eu falei, Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele falou, você vai abençoar a pessoa que perdeu. Eu vi, ofertei, orei, falei, eu não sei quem é, mas eu estou abençoando a vida que perdeu. Se ela está precisando de uma oração, de uma opção, o senhor está aqui, ó. Tá? É uma coisa... Sabe, foi o que Deus falou para mim. Amém. E a outra foi o seguinte, eu estava fazendo uma caminhada, dentro do picão, mano, mas quase meti, sabe se você vai catando cavaco e não cair, e achei R$50. Olha. Aí eu falei assim, Deus... Que tropica todo dia, Senhor. Aí eu falei assim, Deus... Que eu tropeço. Eu falei assim, Deus, o Senhor me protegeu de um mal maior. O que o Senhor quer com esse dinheiro? Eu falei assim, se o Senhor colocar alguém agora na minha frente que está precisando de recurso, eu vou entregar. Passou um cara puxando uma carroça pesada, rodando, mas bem na minha frente, saiu do nada, assim. Eu falei, Senhor, ó, isso aqui é absurdo. E fui embora. Entendeu? Então, assim, e às vezes não é para nós, não. Não. É por isso que a gente tem que ter uma atitude, né, de coração mesmo, né? E por último aqui fala o quê? Com gratidão. Reconhecendo que todas as bênçãos que nós temos é dele. Amém? Então assim, eu pus assim como atitudes que a gente tem que fazer para contribuir. E essa com gratidão, e Deus olha assim o nosso coração. Você é grato? Você é realmente grato que eu tenho dado? Você é grato que eu tenho cuidado? Né? Coisas que tem, e Deus tem cuidado de detalhes, amado, que a gente não tem nem noção. Não tem noção como Deus cuida de detalhes. Então a gente tem que fazer isso com alegria, com fé e com gratidão. Essa é a atitude do nosso coração. É desafiador? É. É bíblico? É. E Deus cumpre o que fala? Amém. 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 Amém, amados? Amém. Então, acho que não tem mais nada aí, não, né? Oi. Eu posso esperar na vida aí, quem é mais antigo que já sofreu comigo também, né? E uma coisa que eu aprendi, né, além de planejar todos os meus gastos, terminei de pagar a conta, até aqui o Senhor nos dá. Amém. Ebenezer. Até aqui o Senhor não foi meu trabalho, não foi aquela essa, nada. E graças a Deus tem. É assim, eu também posso dar testemunho da nossa vida, né? E da Dete, assim. A gente não tinha condição nenhuma de pagar estudo para as nossas filhas. Não tinha, né, Dé?
pagar em escolas que elas estudaram, mas nunca, não ia ter condição nenhuma, né? E aí tem diferença de 7 anos uma pela outra. Então, quando tem uma só, ainda a gente sacrificava em 2 ali e tal, estava pagando a escola de uma, aí nasce a outra, né? Aí aperta a mais velha que estava estudando, fica apertado e tal, né? Então, o que nós vamos fazer? E aí a gente falou, e a gente queria, uma das coisas que a gente pediu para Deus é dar bom estudo para nossas filhas. Não pedi muito, né? E os caras que trabalhavam comigo sempre trocavam de carro. Sempre trocando de carrão, e eu sempre com um velhinho, mas minhas filhas sempre em escola particular, que eu achava que isso era mais importante. É coisa, né? Nossa, ali nós prezamos assim pelo estudo das filhas. Bom, chegou a vez da mais nova estudar, e aquele peso, né? Porque pagar 2 escolas não é fácil, uma já é complicado, e a gente foi visitar uma igreja, e lá é apóstolo nessa igreja. E eles têm uma escola lá em Vinhedo, uma escola cristã, e a gente estava saindo assim, ele falou assim, ô Ronaldo, vem cá, você é Bernadette e tal, né? Eu falei, fala João. Eu falei, não, fala apóstolo. Tô brincando. Eu falei, oi, pois não. Ele falou assim, sua filha está em escola? Eu falei, não, ainda não está, né? Eu falei, tô. Ela falou assim, então coloca lá na nossa. Eu falei, imagina, nós não temos condição de pagar. Agradeço, tal. Ele falou assim, não, mas sabe o que é? Eu estou precisando de uma menina lá. Porque tem uma classe na idade da sua filha que só tem menino. E tem uma menina só. E só tem uma menina. E a mãe quer tirar. Mas eu quero que você coloque sua filha lá. Eu falei, mas eu não tenho condição. Ele falou assim, vai lá amanhã, isso foi no domingo, né? Vai lá amanhã que você já vai colocar sua filha. Eu falei, como? Ele falou assim, não se preocupe. E aí, fomos lá, tal. Aí colocamos a nossa filha. Passou uma semana, entrou 2, 3 meninas. Acho que ele se arrependeu, não teve... Não, ele pensou de olha como Deus abriu as portas. E ela tinha o quê? 2 para 3 anos? 2 anos, 9 meses ela tinha. E ficou até o 9º ano nessa escola, né? Escola que, né? Agora ela já está se formando na Unicamp. Tá vendo? Mas eu não tinha condição. E Deus sabe o que a gente precisa, sabe? Ele nos procurou, eu estava lá preocupado, né? A mais velha estava e a gente, nossa, mas penava para pagar a gente. Penava, toda vez de fazer matrícula e as coisas, e ela chorava, né? Porque a gente, vendas, né? A gente tenta tirar o máximo, né? E aí negociava, e Deus veio e deu de bandeja aquilo que a gente precisava. E ela foi até o 9º ano, e aí eles perguntavam assim, mas quanto você pode pagar? Eu posso pagar tanto. Tá bom. Mas quanto? Tá bom. Aí eles apertavam, a gente também, isso aqui eu não posso. Não, mas... Não. E deu para cumprir. É Deus que cuida, mano, sabe? Então são testemunhas assim do que a gente confiar em Deus é o melhor caminho. Não confie no seu bolso. Confie no Deus que é dono de todo o ouro, toda a prata. Amém? E eu queria assim, até fazer algumas aplicações práticas em cima disso, que eu já estou encerrando, tá? Eu queria que você perguntasse para você mesmo, né? Examinasse seu coração, porque a gente está falando muito de coração aqui, né? E pergunto para você mesmo, eu tenho honrado a Deus com os meus recursos? Né? Eu tenho honrado, sabe? A gente canta, né? Toda honra, toda glória, né? Tu governa sobre tudo, mas... tem honrado, né? Então a gente tem que examinar a nós mesmos, sabe? Fazer uma autoanálise crítica de nós. A outra é assim, estou confiando em Deus? Será que eu estou confiando em Deus, né? A gente dá com fé, crendo que Ele supre as nossas necessidades. É uma análise que a gente tem que fazer com nós mesmos. Quando eu entrego, eu estou confiando mesmo em Deus? Ou estou fazendo por religiosidade, né? Deus não gosta de religiosidade. Uma das coisas que Jesus fez, ele andou na contramão daquilo que era religioso. A religião falava assim, quem adulterará vai ser apedrejado. Jesus falou, mas quem olhar para a mulher do outro, já pecou, né? Quem não matarás. E aí Jesus fala, se você odeia
o seu próximo, você matou. Então Jesus andava contra o que era religiosidade. Então é a mesma coisa que ele falar assim, ó, você está dando dízimo, parceiro. Eu não quero, eu quero o seu coração para fazer a minha obra, né? Então é nesse contexto aí, né, que eu queria que a gente analisasse, fizesse uma análise, uma aplicação prática do nosso coração. Eu confio em Deus mesmo? Uma outra pergunta que eu tenho que fazer para mim. Eu sou generoso? Eu sou generoso, né? Além do dízimo, eu busco oportunidade de abençoar pessoas. Além daquilo que é para eu fazer, né? Pessoas são abençoadas pelo meu ato de generosidade? Ou não? Eu estou retendo. Quando a gente lê aquela história da Ananias e Safira, a gente fica pensando que eles podiam ter feito aquilo tranquilo. Ninguém pediu para eles aquilo. Vocês conhecem a história, né? Não preciso, conhece? Não conhece? Lá em Atos, eles fizeram o seguinte: eles vendiam o que tinham, né? Eles vendiam o que tinham, está lá no texto de Atos 2:42, vendiam e repartiam com aqueles que não tinham necessidade. Porém, tinha um casal que chamava Ananias e Safira, e eles tinham uma propriedade e venderam. Só que na hora de entregar o dinheiro, eles combinaram lá em casa, né? O marido com a mulher falou: vamos fazer o seguinte, nós vendemos por 100 milhões, mas vamos falar que vendemos por 20, e a gente entrega 20 e fica com 80, combinado? E Deus não precisava disso. Eles podiam ter falado isso para os apóstolos, falar o seguinte: ó, eu vendi por 100, eu estou dando 20, eu vou fazer umas outras coisas, e não ia ter problema nenhum. Mas eles mentiram, porque que é aquilo que ele estava falando lá, sobre a ganância, né? Sobre os seus outros termos, né? Avareza, né? E muitas outras coisas que nos prendem ao dinheiro. E eles combinaram, e chegaram lá, aos pés e era Pedro, né? Eles foram lá entregar, e eles falaram assim: eu vendi por tanto. Aí Pedro fala assim: mas por que você está mentindo para o Espírito Santo? Né? Que coisa, você vai morrer. Morre. Puf, caiu morto. Aí passou um tempinho, umas 3 horas, aparece a mulher, e Pedro faz a pergunta para ele, fala assim: viu, por quanto vocês venderam lá? Já estava combinado, né? Aí ela concretizou a mentira. E aí, o que aconteceu com ela, Chico? Morreu também. Ó, tá aí os homens que puxaram o seu marido pela perna aqui, né? O presuntão foi puxado por eles, ó, vai morrer também. Morreu. Como se a gente tenta enganar Deus, não é verdade? Tentando enganar. E Deus não precisava. Se ela tivesse falado assim, ó, eu usei tanto para isso, eu usei tanto para isso. É coração. Não precisamos enganar Deus, é verdade? Ele cuida, né? Então, eu acho assim, a aplicação que estou falando sobre ser generoso, além do dízimo, assim, a oportunidade de abençoar pessoas. Amém? Amém. Tem esse comigo, né? Eu estou sendo generoso. E uma última análise que eu pus assim: ore antes de contribuir. Ore, peça para Deus. Não é dele que provém todas as coisas? Peça para o Pai assim para guiar o seu coração aonde você vai contribuir. Nós não precisamos ser, como falar, não, o pastor falou, outro falou. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. Ora para Deus. E eu creio que aquilo que é de Deus, Deus vai confirmar no seu coração. Não precisa ser nada forçado. Estão forçando. Não, ore. Ore. A oração vai te fazer assim, Deus te guiar aonde você vai contribuir. Amém, amados? Amém? Então, quando nós entregamos os dízimos, ofertas, nós estamos participando de algo muito maior que nós mesmos. A obra de Deus. Ofertar e dizimar é algo muito maior que a gente imagina. É aquilo que é obra de Deus. Olha só. Celestial, né? É celestial, não é algo que a gente vê, né? Então é um ato de adoração, ato de confiança, é um ato de amor, reflete o nosso caráter generoso. Ofertar, dizimar é o nosso caráter, né? E Deus está mais preocupado com o meu e o seu caráter do que com o nosso carisma, com o nosso talento, com aquilo que a gente sabe fazer bem. Deus está preocupado com o nosso caráter, não é verdade? Então, eu creio assim que é importante a gente ter esse coração. Tá claro, amados? Amém. Para terminar, vamos ficar em pé, vamos ler um versículo? Quem pode ler bem alto? Lucas 6:38.
Lucas 6:38. Uma voz forte aí. Ninguém achou? Tá no Novo Testamento. 6:38. E será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês serão medidos também. Amém? Amém. Deem e será dado boa medida, cálculo, sacudida, transbordante. Da mesma maneira que a gente contribui, Deus vai nos retribuir. Amém? Podemos orar? Amém. Eu queria que você tivesse assim um minutinho aí, você e Deus, né? Você e Deus, assim, com relação a essa área da sua vida. E como eu falei, né, é um assunto que a gente entende que é bíblico. E Deus quer falar conosco. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse essa área dentro do Senhor. Senhor, eu entrego as minhas finanças ao Senhor. E eu quero pedir perdão ao Senhor e muitas vezes ter cuidado da área que o Senhor quer cuidar por mim. Queria que você abrisse seu coração, fosse sincero diante de Deus. Deus olha assim o que nós somos, aquilo que temos. Abra seu coração. Jesus, Tu é Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Pai, nós somos gratos, Deus, nessa manhã, pelo privilégio de ter um Deus que permite ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E nós estamos aqui, ó Deus, para aplicar o nosso coração naquilo que Tu queres, ó Pai. Eu quero orar pela Tua igreja aqui em Campinas, ó Deus, por essa comunidade. Ó Deus, que o Senhor realmente fale aos nossos corações, ó Pai. Que não venha a ser uma palavra, mas venha a ser o Senhor, ó Deus, confirmar em nosso coração tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, Deus. Que venha do Senhor, ó Deus, esse reconhecimento que nós precisamos de Ti, que tudo é o Senhor governa todas as coisas realmente. Ó Deus, e nós queremos ter esse coração grato, generoso, com fé, confiante naquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu oro agora e abençoo as finanças de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo está roubando, tem roubado, saia em nome de Jesus. Nós profetizamos isso que está na Tua palavra, que nós possamos dar e ter as medidas sacudidas, transbordantes, ó Deus, para abençoar vidas realmente, ó Deus. Ó Deus, que os nossos vizinhos olhem o nosso coração generoso, que as pessoas que trabalham conosco, ó Deus, enxerguem em nós esse coração, ó Deus, com generosidade, com gratidão diante do Senhor. E eu abençoo cada um aqui, ó Pai. Se há alguém necessitado, Deus, revela, que haja entre nós, assim, sustento vindo do Senhor, ó Pai. Nós entregamos esse tempo, as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, amados.